Meus queridos amigos, meus queridos alunos da família Eletrônica Fácil, olha só, continuando esse assunto tão importante aqui que a gente fala sobre onde que eu posso trabalhar se eu aprender eletrônica. Esse é um assunto que eu gosto muito porque muita gente fala para mim o seguinte, depois vocês falam para mim a opinião de vocês aqui nos comentários também, que é muito importante, tá? Que eletrônica é um negócio que está ultrapassado, que ninguém mais precisa estudar eletrônica, que eletrônica é tudo descartável, que eletrônica é só comprar o componente, a placa lá, e não precisa saber nada, não precisa estudar eletrônica, não tem nada a ver com tecnologia, então eu fico muito grilo de raiva com tudo isso, então vou dar mais uma justificativa aqui para que você possa aprender eletrônica, e com isso você se dá bem no mundo da tecnologia e de tudo aquilo que vai vir daqui para frente, tá? Então, olha só, quando você aprende eletrônica, e quando eu falo aprender eletrônica, tudo tem um começo, um meio e não tem fim. Isso que é muito da hora, né? Então deixa a hashtag aqui, começo, meio e não tem fim. Porque eletrônica, gente, ó, quando você aprende eletrônica, olha só, quando você olha para uma placa dessa daqui, por exemplo, essa placa aqui é uma central de ar-condicionado, tá bom? A eletrônica que tem aqui é a eletrônica, para quem começa do absoluto zero, através de que componentes? Então tem muitas pessoas que falam assim, componente PTH não usa mais, esses componentes que é o pino atravessa o furo. Então olha lá quanto resistor, quanto capacitor, quanto varistor, quanto múltiplos componentes PTH tem aqui soldados nessa placa aqui da central de ar-condicionado, tá? Então o que acontece? Acontece o seguinte, quando você aprende a eletrônica, tem aqui a eletrônica básica com os componentes, que são chamados de componentes passivos. O que são componentes eletrônicos passivos? São componentes eletrônicos que eles recebem a energia elétrica, geram trabalho e eles não têm a capacidade de controlar qual é o sentido que a corrente vai passar ou se ela pode passar ou não. Por exemplo, o resistor, o indutor, o capacitor, então eles recebem o potencial de tensão, gera uma circulação de corrente. No resistor, passou corrente, ele aquece, gera trabalho. Mas ele pode falar assim com corrente, não. Corrente você não vai passar nesse sentido. Não, ele vai resistir, mas não quer dizer que ele não vai deixar passar absolutamente nada. Ele não tem essa capacidade, tá? Indutor, recebeu passagem de energia, geração de campos eletromagnéticos. Tá bom? Beleza? Capacitor, recebeu energia, transforma o trabalho através de armazenamento de cargas elétricas, tá? Então, tudo isso está atrelado à famosa, a um dos pilares mais famosos do mundo eletrônico, que é o pilar da eletrônica geral, tá? A eletrônica de todo mundo que está começando nesse fantástico mundo. Então, todo mundo que começa lá no curso de Eletrônica Fácil, que vai no módulo 1, 2, 3, tal, o que você está aprendendo? Eletrônica geral, eletrônica do básico, do absoluto zero, tá bom? Então, essa eletrônica que você aprende está em todas as placas eletrônicas. É lógico que depois vem os diodos, vem os reguladores de tensão, e todos os componentes mais que a gente vive aprendendo de forma incrível, maravilhosa, sensacional. Mas a eletrônica é muito mais do que isso. A eletrônica, ela está no segmento da eletrônica analógica, tá bom? É o segundo pilar. O que é a eletrônica analógica? A eletrônica analógica, como por definição você tem que entender, um sinal analógico é aquele que pode ter inúmeros valores de amplitude no decorrer do tempo. Ou seja, quando você analisa tensão, ela vai ter múltiplos valores de amplitude, uma hora 3 volts, 5 volts, 10 volts no circuito para gerar um trabalho no decorrer do tempo. Isso é um sinal analógico. E o sinal analógico pode ter múltiplos formatos, por exemplo, uma senoide, um sinal analógico, um sensor de temperatura que uma hora está 33 graus, você está lá suando, depois vai para 40, sua mais ainda, daqui a pouco vai para 5, você tem que colocar uma blusa. Então, o sensor que mede isso aí, ele vai ter que dar uma resposta para você com uma variação de grandeza e amplitude no decorrer do tempo, tá? Então, isso são os famosos sinais analógicos. E os componentes eletrônicos trabalham com sinais analógicos. Quais componentes trabalham dessa maneira? Pô, os diodos no processo de retificação, conversão do sinal alternado para o sinal contínuo. Os transistores, quando entra lá microvolts na base, e o circuito amplificador classe A, B, C, D, classe H, classe tudo quanto é classe de amplificador, vai transformar esses milivolts em milivolts, depois em volts, para depois, a partir da impedância lá dos alto-falantes, gerar a quantidade de watts, que vai sair RMS lá no sinal amplificado da voz nos alto-falantes, né? Então tudo isso está tendo múltiplas variações no decorrer do tempo. A voz
é um sinal analógico. Por quê? Porque a voz ela tem inúmeros valores de amplitude no decorrer do tempo. Então, tudo que trabalha com essas constantes variações no decorrer do tempo fazem parte da eletrônica analógica. Aí os diodos, os transistores, os tiristores, os amplificadores operacionais, os circuitos integrados e muito mais, os MOSFETs, né? Ok? E aí, toda a eletrônica analógica que faz parte de um conjunto desses componentes eletrônicos que aqui estão, tá bom? Que já vale o like para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui. É controlada por um nicho da eletrônica chamada eletrônica digital, que inclusive é o assunto do nosso próximo curso que vai ser lançado agora em novembro, que é o curso de eletrônica digital com programação de Arduino, tá? Por quê? Se vocês pararem para analisar aqui, ó, aqui tem um circuito integrado, fechou? Tá vendo que ele tem múltiplos leads, múltiplos terminais aqui? Com certeza esse cara aqui, ele está recebendo tensão filtrada estabilizada e ele vai interagir com esses conectores aqui que vão entrar sinais de entrada, ele vai gerar um controle de sinais de saída para que ele possa fazer o controle do ar-condicionado da melhor forma possível. Agora, não só isso. O sistema digital ele vai trabalhar com o sistema analógico, por quê? Porque o sistema digital é aquele que trabalha com 0 e 1. Ligado, desativado, ativa, desativa. Liga o negócio aí, por favor, desliga agora e show de bola, para com tudo, né? Só que o sistema digital é aquele que toma a decisão, tá? É aquele que toma a decisão, por exemplo, a decisão de se inscrever no canal, se você não viu por aqui. Só que ele não tem potência alta, ele não tem uma alta capacidade de gerar trabalho sozinho, tá? E qual é a realidade dos fatos? A realidade dos fatos é que quando você aprende eletrônica digital, você acaba aprendendo que você precisa melhorar, evoluir, crescer na área de eletrônica analógica. Por quê? Porque se você não aprende sobre eletrônica analógica, como que você vai criar um circuito eletrônico de interface com esses múltiplos componentes que aqui estão, com amplificadores operacionais, com transistores, com optocopladores, com circuitos integrados de interface específicos e dedicados a isso, para que você possa controlar depois os IGBTs, os MOSFETs, os elementos chaveadores de alta potência. Como é que você vai fazer isso? Você simplesmente não faz. Então, a eletrônica analógica é aquela eletrônica que é o braço direito da eletrônica digital. Eletrônica digital da ordem, quem executa é a eletrônica analógica. E a eletrônica analógica, depois ela ainda pode trabalhar com uma outra eletrônica, que é a famosa eletrônica de potência, que realmente ali naquele momento a eletrônica, né, os componentes, os dispositivos eletrônicos que são ligados nos dissipadores térmicos de alumínio, que ficam lá daqueles tamanhos brutais, e estão ali para controlar, por exemplo, num soft starter, que faz o controle de partida suave dos motores, né? Então você tem uma alta corrente ali passando pelos tiristores que fazem o controle da tensão média que vai para o motor na partida e na parada para que ele parta de forma suave, tá bom? Então os triacs, os SCRs que estão lá dentro, com alta potência controlando a corrente direta do motor, fazem parte da eletrônica de potência. Não só eles, mas como os famosos IGBTs, né? Os transistores com base isolada, tem a tecnologia TTL com a CMOS ali junto, né? A tecnologia dos transistores bipolares com os MOSFETs, e aí você tem lá os MOSFETs e os IGBTs que trabalham também no controle de alta potência. Então, só a eletrônica de potência, os retificadores controlados de alta potência, enfim, já é um outro nicho, né? Então, você tem o nicho das amplificações de sinal, o nicho da nossa famosa instrumentação, quando você fala de sensoriamento, você tem o nicho da automação, o nicho da programação de microcontrolador, que é você pegar a eletrônica digital com todo o processamento de um microcontrolador do circuito integrado, e você injetar aqui um código que vai fazer com que ele faça a gestão do funcionamento da sua placa eletrônica completa, né? Mais um nicho de trabalho. Então, quando você fala de aprender eletrônica, onde que você pode trabalhar? Se você aprender eletrônica, depois você conhece o digital, o analógico, a interface, a de potência, a instrumentação e depois a programação, como o nosso querido amigo e aluno Heraldo comentou, muito bem comentado por sinal, isso vai possibilitar que você comece a trabalhar com desenvolvimento de sistemas eletrônicos, tá bom? Então, olha lá, como ele disse aqui, como o Heraldo disse, fora tudo isso que já foi dito, também tem a área de desenvolvimento.
Muitos equipamentos podem ser feitos com base na eletrônica e programação, só falta alguém criar. Então, para que você tenha a possibilidade de você criar um sistema, uma placa, um dispositivo, por exemplo, para você criar uma placa como essa aqui, o que você tem que ter? Você tem que ter conhecimento em eletrônica. E aqui você teve que passar pela eletrônica básica, eletrônica analógica, digital, os microcontroladores, o design de placas eletrônicas, os sistemas chaveados de alimentação, proteção contra surto, proteção contra curto, sobrecarga e muito mais. Então, todo mundo que aprende eletrônica de verdade e consegue juntar a eletrônica com a programação dos microcontroladores, por exemplo, você vai lá, faz o curso de Arduino com eletrônica fácil, assiste todos os nossos vídeos, o que vai acontecer? Esse cara aqui que você vai programar via porta USB, plugou na USB, grava esse cara manda um sinal para ligar, por exemplo, um motor de alta potência, uma fita de LED e tal, então ele vai ter que ligar e mandar um sinal para a eletrônica analógica que vai fazer a interface disso para controlar um dispositivo de alta potência, para daí ligar a fita de LED, para daí ligar um motor, para daí ligar uma carga de alta potência, tá? E nisso você pode desenvolver qualquer equipamento que pode resolver um problema da sua casa, de um comércio, da indústria, seja a indústria do que for, seja uma área rural, seja a área que você desejar. Por quê? Porque quando você tem conhecimento em eletrônica e programação, o céu é o limite do seu desenvolvimento, tá? Então, quantas pessoas lá na zona rural, tá? Até se você conhece alguém que mora no sítio e passa por isso diariamente, você depois coloca aqui para mim nos comentários, tá? Que a pessoa tem lá um motor com uma parte de estrela triângulo, que ela tem que ir lá, às vezes ela tem que andar uma distância gigantesca, tremenda, para poder apertar um botão, para daí partir o motor, para poder fazer a irrigação da roça. Alguém já passou por isso? Conhece alguém que teve que passar por isso? Eu conheço, inclusive, muitas pessoas da minha família ainda fazem assim. E o que acontece? Quando você está no sítio, dependendo da forma geográfica, né, da planície, de toda a forma que você tem o terreno lá do sítio, o que às vezes você pode fazer? Você pode trabalhar com um sistema de radiofrequência de longa distância com baixo consumo, que você aperta o botão aqui, você tem um sistema microcontrolado que detectou que foi apertado o botão. Tendo isso, manda um sinal via radiofrequência, lá tem um receptor que recebe parte do motor para você. E detalhe, muitas vezes você pode interagir até com o seu próprio smartphone. Então, você tem lá o seu smartphone que está recebendo esse sinal, né? Então, tecnologias wireless hoje tem a radiofrequência, tem o famoso LoRaWAN, que você consegue fazer funcionamentos aí de 3 até 6 km, dependendo da potência, como você trabalha com a rede LoRa. Você tem o Zigbee. Para distâncias mais curtas você tem o Bluetooth. Enfim, você tem inúmeros dispositivos para fazer essa interface de comunicação wireless para você. Agora, como que você vai conseguir fazer esse projeto para resolver o problema dessa pessoa trabalhar na área rural, na zona rural? Você vai ter que ter conhecimento, tem que conhecer eletrônica básica, tem que conhecer analógica, tem que conhecer digital, tem que conhecer potência e muito mais. Então, é só com o conhecimento em eletrônica e em programação que você vai possibilitar aquilo que o nosso querido amigo e aluno lá do nosso curso de Eletrônica Fácil, Heraldo, falou, que é você começar a gerar inovação, você gerar desenvolvimento. Por quê? Porque quando você tem um monte de coisa pronta e está aí para você usar e para você comprar, isso você não pode considerar ruim. Pelo contrário, tudo aquilo que está pronto é aquilo que vai estimular o ser humano com toda a sua expertise, com toda a sua criatividade, com todo o seu conhecimento e com a sua necessidade, porque tem uma coisa que fala o seguinte: a necessidade é que faz a causa. Ninguém saiu criando nada porque eu tenho vontade de criar uma câmera Canon T6i, eu tenho vontade de criar uma câmera aqui, tá bom? Por quê? Porque eu quero criar uma câmera. Não, porque você teve a necessidade de você tirar fotos de alta qualidade, em alta resolução, para depois colocar num curso, um treinamento, aqui na Eletrônica Fácil, então, enfim. Não é verdade? Então, deixa inclusive a hashtag aqui, o seu like, a sua inscrição aí, que a necessidade é que faz a causa. A necessidade é que faz a causa. Então, quando você passa por um problema mais conhecimento gera desenvolvimento com inovação. E como que você vai fazer para atingir esse nível? Primeiro, você tem que ter humildade, simplicidade de reconhecer
que você ainda não sabe fazer aqui. O passo número 1. Tá bom? Então, passo número 1, reconhecer que você precisa aprender. Passo número 2, tirar o traseiro da cadeira e buscar o conhecimento. Aprender. Parar de ser apenas um cara parado, estagnado, passivo, ir em busca do conhecimento. Buscar na fonte como você pode se tornar uma faixa preta no mundo eletrônico. Tá? Então é assim que você vai dar os seus primeiros passos para depois você chegar nesse nível aí. E aí com isso, cada um de vocês que está aqui comigo, ao vivaço, de forma incrível, top de linha sensacional, todos aqui têm a capacidade de desenvolver algo, desenvolver placa eletrônica, porque eu mostro isso aqui no curso Eletrônica Fácil na nossa plataforma, e aí com programação, lá depois que a galera vai fazer o curso 1, depois 2, depois 3 de programação, com eletrônica digital, vocês vão, o céu é o limite. E aí, seja se você mora na área litorânea, se você mora em XYZ, com o seu conhecimento você vai resolver um problema, e com esse problema, com o seu conhecimento, você pode gerar inovação, com criatividade, e com isso, materializar todos os seus sonhos no fantástico mundo da eletrônica. Então, quem conhece eletrônica e quem conhece programação, seja depois da programação do Arduino, tá? Seja de outros embarcados, eu recomendo todo mundo começar aqui, tá? Porque aqui é a parte, é o pontapé inicial para que você seja um faixa preta no mundo da eletrônica. Tá bom? Inclusive, se você não está na lista de pré-inscrição da turma de novembro, faz acesso aí cursoseletronicafácil.com.br/Arduino, para que você possa lá deixar o seu e-mail para você ser avisado do lançamento da turma de novembro do nosso curso de Arduino, tá? E aí, gente, isso não para por aí, por quê? Porque daí você tem também outros setores que eu vou falar agora aqui para vocês da tecnologia 4.0 e daí para frente. Fechou? Claro que se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui, o seu compartilhamento com seus amigos, sua inscrição no canal e tal. E se você ainda não baixou, pelo amor de Deus, eu falo aqui pra galera que é brincadeira, se você ainda não baixou o nosso e-book incrível, maravilhoso e sensacional, de mais de 200 e poucas páginas sobre o fantástico mundo eletrônico gratuitamente, acesse aí cursoseletronicafácil.com.br e baixe o seu e-book espetacular para você começar a aprender eletrônica de uma forma simples, fácil e prática aqui com a família Eletrônica Fácil e buscar a faixa preta no mundo da eletrônica. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo. Vamos para cima que tem muito mais conteúdo vindo por aí. Beleza? Vamos para cima e tamo junto, família!